Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Temos à sua disposição o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235, também um telefone que fica à sua disposição é São Paulo, 11-5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, o vereador Andréa Matarazzo. Prazer tê-lo aqui, Andréa. Prazer é meu, Zancopé. Parabéns pelo programa. Eu conheço bastante tempo essa rádio, mas agora em novo formato, também com TV e internet, o que mostra que a rádio entrando na era digital. Continua afiliado no PSDB. Continuo filiado no PSDB, sou líder do PSDB na Câmara, mas, mais do que tudo isso, um cidadão paulistano, indignado com as condições que está a nossa cidade hoje. O que se comenta é que você é o candidato do partido? Eu espero ser, né, Zancopé? Eu estou me preparando para isso faz 10 anos. Eu acho que são 22 anos de vida pública, eu passei por todos os níveis de governo, como ministro no governo federal, como secretário de Energia, depois na prefeitura, como subprefeito, secretário de serviços, secretário de subprefeituras. Tive ótimos professores, porque eu fui secretário do Geraldo Alckmin, do Serra, do Covas e fui ministro Fernando Henrique. E eu me encontrei, efetivamente, foi na Prefeitura de São Paulo. É onde eu resolvi me especializar e agora estou na Câmara, inclusive, para conhecer como funciona a Câmara por dentro e qual a melhor forma de você gerenciar a cidade de São Paulo em sintonia com o Legislativo. Também conosco o presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, Dr. Cláudio Bernardes. Cláudio, prazer tê-lo aqui. Prazer enorme. Muito bom dia a todos aí, meus companheiros de mesa. Um prazer sempre estar aqui nesse programa, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa que a gente tem de esclarecer alguns assuntos importantes da cidade e poder passar para a população de São Paulo aí alguma opinião aí abalizada das pessoas que estão aqui. Quando a gente fala Sindicato da Habitação, o Secov resume, é isso? Eu acho que o Secov é um sindicato importante que Sim. cuida da habitação, mas não só da habitação. É. O Secov cuida de toda a cadeia imobiliária, desde Sim. a produção da terra urbana até a administração do imóvel depois de pronto. Então não resume, amplia. Amplia, é verdade. Também conosco o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil no Estado de São Paulo, Luiz Alberto de Araújo Costa. Prazer tê-lo aqui, Luiz Alberto. O prazer é todo meu. Vamos falar sobre construção civil, que nessa época de desemprego é a única solução, né? O emprego rápido, o emprego daquele não qualificado só vem através da construção civil. Nós Mas que a crise está chegando. Queremos o Minha Casa Minha Vida de volta, queremos o investimento na infraestrutura principalmente da cidade de São Paulo, né? Porque São Paulo, o município de São Paulo, ele tem uma pujança financeira que nos leva a desemprego e melhor emprego. E a pequena e média é ela que emprega 80% da construção civil, sem dúvida. Até mesmo, às vezes, como regime de subempreitada. Também conosco Caio Portugal. Prazer tê-lo aqui, Caio. Prazer é todo nosso, Zancopé. Estamos aí para contribuir com as discussões. A exemplo de todos os que estão aqui, o currículo é bem intenso. Presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, correto? Correto. Tem mais ainda, vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov. Correto. É isso? É isso. Olha, todos aqui moram em São Paulo, todos, né, se não cidadão paulistano por nascimento, por adoção, é o meu caso. E um dos assuntos, né, que tem pautado todos os paulistanos diz respeito à redução de velocidade máxima para 50 km por hora na maioria das avenidas de São Paulo e também construção de ciclovias. Assuntos que todos nós discutimos e comentamos no dia a dia. Por quem eu Posso Andréa, dar um palpite? Você falou um negócio... Dá palpite. Você falou uma coisa bastante interessante, né?
Nós estamos aqui com uma mesa formada por loteadores, sindicato da construção, da habitação, como você falou, embora é da construção geral, e da infraestrutura, das pequenas e médias empresas de infraestrutura. E vê o seguinte, nós vamos discutir ciclovia e velocidade das marginais, como se esses dois pontos fossem dois pontos dos quais São Paulo girasse em torno. Aonde estão as 55 mil habitações de interesse social que a Prefeitura ia fazer? Até agora, 4.700 saíram do papel. Onde estão os corredores de ônibus que a Prefeitura ia construir 150 quilômetros? Até agora temos 9 quilômetros prontos. Onde está a urbanização de favela, regularização fundiária de São Paulo, que é o que causa esse grande transtorno da mobilidade, obrigando as pessoas todas a virem trabalhar para o centro, porque a gente sabe que boa parte da periferia de São Paulo é irregular, portanto, você não consegue levar a atividade econômica. Então, eu entendo que o prefeito Fernando Haddad, que é um prefeito devagar, quase parando, prefeito marcha lenta, ele se atém a essas discussões polêmicas, questão de velocidade das marginais, etc., ciclovias, saquinho de supermercado, outro fator fundamental na cidade de São Paulo. Ele discute essas coisas. Lista é grande. É para tirar o foco daquilo que a Prefeitura deveria estar fazendo para a população de São Paulo e não está. Bom, feitas as colocações com relação à prioridade que o André muito bem fez, essa questão da velocidade ela não é de maior importância no contexto como ele falou, mas é uma questão que a população afeta diretamente a população e a população discute essa questão. A velocidade em vias, sejam elas urbanas ou não urbanas, elas estão muito ligadas à questão do projeto geométrico de engenharia das avenidas. Então, quando você faz um projeto de uma avenida, você já projeta uma velocidade de conforto e de segurança para aquela avenida. Então, se você parte do princípio de que a cidade está parada, congestionada, então nem adianta discutir velocidade. Agora, quando é possível desenvolver uma certa velocidade na avenida, o que restringe ou dá segurança é o próprio projeto geométrico da avenida. Então, você limitar em 50 km por hora todas as ruas e avenidas de São Paulo não é lógico do ponto de vista técnico. Então, você tem avenidas aí que você pode trafegar com segurança a 60, 65 km por hora. Não? Então, eu acho que esta determinação não me parece adequada do ponto de vista técnico de trânsito e nem urbanístico. Com relação às ciclovias, isso é uma tendência mundial, lógico. Você privilegiar o transporte limpo é uma tendência mundial. Agora, São Paulo não é, primeiro que não foi projetado para ter ciclovia em todos os lugares que são colocadas. Segundo lugar, não é uma cidade que tem uma topografia adequada à ciclovia em todos os locais. Então, eu acho que deveria ser um pouco melhor estudado aonde colocar a ciclovia. A gente vê aí algumas ciclovias colocadas em locais inadequados e de maneira inadequada. Doutor Cláudio, não é o inverso, porque quando a gente vê o uso de bicicletas em outros países, né, o incentivo, não se incentiva, lá é cultura. Aqui não, aqui é um negócio de forçar para usar a bicicleta, aí como diz o senhor, forçar o uso de bicicletas numa cidade como esta aqui, né? Quem vai daqui do aeroporto para Santana, você tem trechos em que a questão topográfica impede que você use. Então, eu acho que é uma tendência, poderíamos aproveitar esse modelo de transporte, que hoje na cidade de São Paulo representa muito pouco na matriz de transporte. Se você pegar a matriz de transporte hoje em São Paulo, você tem mais ou menos cerca de 28% das viagens são feitas a pé. Cerca de 27% é automóvel, uns 7% é o metrô e 24% o ônibus. Então, a gente pode tentar redistribuir um pouco essa matriz, mas não temos hoje condição de fazer isso de uma forma muito intensa. Então, um palpite na análise dele, você vê 27% dos trajetos são feitos a pé. Cadê as calçadas de São Paulo, muito que você não consegue andar? Onde estão as calçadas? Topografia, o prefeito fez uma ciclovia na porta da minha casa, que é ótimo porque impede estacionamento na rua. Quanto a isso, nenhum problema. Mas eu tenho uma inclinação de quase 40 graus. O meu desafio sempre é o seguinte: se o prefeito chegar no topo da ciclovia, que é na porta da minha casa, eu prometo que eu paro de fazer oposição. São Paulo, além em termos de mobilidade urbana, falando da parte técnica,
São Paulo, além disso, é uma cidade com característica de prestação de serviço. Então, a prestação de serviço ela é muito ingrata, porque ela leva ao transporte individual, porque a pessoa tem vários pontos onde ele atinge por dia e várias coisas de velocidade, né? Quanto mais ele atingir, melhor. Então, o São Paulo também tem o outro problema, né, que, além de ser uma cidade de prestação de serviço, tem o problema do relevo. As ciclovias, realmente, elas foram feitas para cumprir uma meta de quilometragem. Elas não foram feitas para serem ciclovias estudadas, de onde para onde poderia se atingir, se ir, etc. Tem ladeiras ali como a da Pontifícia Universidade Católica, que realmente para subir aquela ladeira tem uma certa dificuldade. Eu acho que só atleta consegue subir uma coisa daquela com a bicicleta, que não é o caso da generalização que se quer. Quanto ao metrô, é a única solução de mobilidade de São Paulo. Os corredores é uma solução falha, frágil e ruim, e ele polui, causa muita obra que se precisa fazer, se é que vai ser feito algum dia, como viadutos, túneis, etc., porque o ônibus não pode estar parando a cada ponto de ônibus para o pessoal acessar o centro da via, etc. O corredor não, esse dá velocidade realmente ao ônibus. O corredor não, a faixa que diga, desculpe. A faixa de ônibus, esse dá velocidade porque cria uma exclusividade de rolamento. Então, esse na mobilidade é uma coisa boa. Mas o metrô é a única solução para ter mobilidade em São Paulo. E a outra solução de andar a pé é uma solução já adquirida por conta financeira, por conta de situação, etc. Ela precisa ter a calçada, e a calçada realmente em São Paulo tem muita coisa a ser feita. Existe um projeto agora de 1 milhão de metros quadrados de calçada, que é a nova meta do prefeito, que nós estamos ávidos para que comece e a gente comece a fazer essas calçadas, esse 1 milhão de metros. Quanto aos corredores, o que foi feito agora foi um recap, né, dos corredores já existentes e a utilização daquele projeto antigo, do antigo prefeito, que era os novos pontos de ônibus, que são a 4ª geração de ponto de ônibus em 4 prefeituras seguidas. Né? Espero que o próximo prefeito não derrube todos esses que tem por aí e faça a 5ª geração. André, é melhor fazer ponto de ônibus onde não tem. Por que você se manifestou com relação... Quantos quilômetros de calçada? 1 milhão. Não, Não, calçadas 1 milhão de metros quadrados são de calçadas. 35 mil quilômetros de calçada. Essa meta de 1 milhão de metros quadrados é uma técnica que a prefeitura usa bem. Ela tem que calcular em metro quadrado, claro, porque é um metro quadrado de concreto, mas ela anuncia em metro quadrado, porque assim você, Zancopé, você não tem a menor ideia de quantos metros, quantos quilômetros isso Porque eu significa. quero saber. Ninguém sabe, nem eu. É. Mas 1 milhão de metros foram anunciados em... 1 milhão foi anunciado em maio. Nós estamos em outubro. Queria saber aonde estão os metros quadrados de calçada. É um projeto que vai né? começar. Mas Você não sabe começou. que se... Vai não começa começar logo, nunca. A gestão vai do começar prefeito logo. Haddad vai começar na próxima gestão. Vai ser para o Caio. próximo prefeito. Não, só a título de contribuição nesse aspecto das ciclovias, né, além do aspecto da falta de planejamento, da sua execução, o que me parece absurdo é o custo da sua execução. Né? A gente tem vários loteamentos aí que estão sendo implantados com planejamento de ciclovia. Ou seja, você tem uma faixa planejada que você vai partir do zero. Então, você pega um terreno do zero, você vai fazer a terraplanagem, você vai fazer a drenagem, você vai fazer a pavimentação, você vai fazer a pintura. Na média, isso tem custado aí perto de R$ 70 um metro quadrado. Então, fica difícil a gente entender as contas de 700 ou outros números que têm aparecido na mídia. Isso seria importante, né, que a prefeitura esclarecesse como ela chega nesses custos de implantação dessas ciclovias, dessa ciclofaixa. Porque se a gente parte da terra e chega numa estrutura planejada e implementada do zero, e você vê em várias dessas ciclofaixas, ciclovias, são simplesmente pinturas no asfalto, não dá para entender esses custos. Né? Mas, Caio, dá para entender sim. Vê o seguinte, por isso que você é um dos melhores loteadores de São Paulo, tanto de loteamentos populares como de loteamentos de classe média. O prefeito é um dos piores prefeitos que São Paulo já teve. Aí dá o resultado. Efetivamente, de novo, é porque fazem uma tal confusão nos custos dessa ciclovia, do que é efetivamente ciclovia, do que é pintura sobre asfalto, do que é modificação que fizeram de viário. Depois eu te pergunto, você acha que é o caso? Aonde no mundo? Acho, sei lá, Kampala, em Uganda, eu não conheço, então não sei se tem. Aonde você vê todas as ciclovias segregadas? Isso não tem lugar nenhum do mundo. A ciclovia, você nunca vai ver um fluxo
de bicicletas contínuo, vamos dizer, como você vê de pessoas na Avenida Ipiranga, vamos dizer, ou como você vê de carros na Avenida Paulista. Bicicletas, você vai ver uma, vai ver outra, no mundo inteiro, no mundo todo é assim. Então, elas compartilham normalmente o viário, tanto com os automóveis e muitas vezes, inclusive, calçadas com pessoas, porque também você não tem fluxo de pessoas constante. E esses fluxos que o prefeito imagina, como ele é um marxista convicto, está um pouco deslocado na questão geográfica, mas tinha na China de Mao, gente bicicleta o tempo todo, provocando congestionamentos nas grandes cidades. Não é o caso nosso aqui. O doutor Cláudio fez uma explanação muito eficiente sobre as vias e os limites de velocidade. Mobilidade urbana. Velocidade nas vias que foram, tais quais foram projetadas. É competência do prefeito determinar a velocidade? Também, da Prefeitura da CT, mas eu acho que o Cláudio falou uma coisa certa. Os projetos aqui viários são muito mal feitos. Você vê várias alças de acesso a viadutos, por exemplo, que a curva, normalmente, ela tem uma inclinação para dentro. As nossas têm a inclinação para fora, de forma que a força da gravidade ajuda a tirar o carro. 23 de maio tinha esse defeito, foi corrigido. É um horror. Mas Bandeirantes, você vê o seguinte, além do que, a falta do bom senso, porque você vê o seguinte, a Marginal Pinheiros, a via expressa agora é 70 quilômetros, né? 70 e 50. E 50. A ponte Cidade Jardim, que cruza a Marginal Pinheiros, é uma ponte bem mais espreita, etc. A velocidade é 60. Mas, segundo ele, vai voltar para 50 tudo. Mas acabou de pôr as placas novas, que custam caríssimos, bem mais caras que as que o Caio põe nos loteamentos. Mas Marginal, que é a justificativa, eram os acidentes. O Luiz Alberto falou uma coisa aqui correta. Primeiro, a via expressa da Marginal, eu, quando fui secretário de subprefeituras, tinha uma gerência das marginais. Então, conheço ela bem. A via expressa da Marginal não podia ter motocicleta de baixa cilindrada, nunca. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui. Segundo, se o prefeito tirasse, não deixasse o pessoal ter ocupado embaixo das pontes com moradia, e essas pessoas moram no canteiro lá dentro da Marginal, embaixo das pontes, e atravessam as pistas toda hora. Claro que há muito atropelamento, é que não deveriam estar morando lá embaixo dos viadutos. Depois, tirar os ambulantes, tudo isso são ações da prefeitura. Os ambulantes jogam maços de pregos na Marginal para que fure o pneu de carro, pare o trânsito. Você sabe que um carro parado na Marginal por 5 minutos, ele provoca 9 quilômetros de congestionamento. E a venda de então, aí, todo de comida. Faz a venda dos produtos dele. Depois, você vê, sinalizar melhor. Quantos de nós já não vimos alguém que perdeu o acesso, para e começa a dar marcha ré em plena Marginal? Isso não existe. Aquela venda de casinhas que tem perto da Vila Leopoldina, embaixo dos viadutos também, caminhão para, carrega, descarrega, leva matéria-prima, o cara compra a casinha para a filha, põe no teto do carro. Isso numa via expressa. Quer dizer, resolvendo tudo isso, certamente você teria menos acidentes na Marginal, mesmo com velocidade mais baixa. Traz um panorama, a gente anda todo dia pelas ruas de São Paulo, quando começa a prestar atenção nesses detalhes, as casinhas de cachorro. De boneca também. Casinhas de boneca e tudo mais. Mas o Luiz Alberto é presidente da APEMEC, o Caio Portugal é presidente da Associação das Empresas de Loteamento e o Cláudio Bernardes é presidente do Sindicato de Habitação aqui em São Paulo. A crise chegou ao mercado imobiliário no Brasil? O Luiz Alfredo sempre afirmou aqui que a construção civil era a porta de todos aqueles sem qualificação e tinha uma aceitação muito grande no mercado, né? Mas parece que travou aí também, Luiz. No caso do emprego, eu acho que é a solução de resolver o problema do emprego, mas essa crise que se refere aqui ao mercado imobiliário atinge os dois lados. Sem dúvida. O mercado imobiliário vem sofrendo desesperadamente em cima e embaixo. A única coisa ainda que está tentando se salvar é a classe média baixa. Porque em cima ele não consegue mais vender porque o investidor não está afim mais de comprar, né? Então ele não tem mais o mercado de aluguel, o mercado de compra, investidor, principalmente no comercial. E embaixo, o Minha Casa Minha Vida fracassou, quer dizer, um plano que além de passar o calote,
que é uma coisa mais ruim para as empresas, né, prejudicando várias empresas da minha associação, ele teve o problema de acabar o dinheiro. E quando você imagina, na outra ponta, que a situação imobiliária depende um pouco do plano diretor, do que a gente pode fazer, hoje está também tendo que se readaptar a uma situação diferente. Por exemplo, com aquilo que se faz de desvalorização de determinadas áreas e não implantação mais de um mercado de A, ou B ou C. A imobiliária ela não quer, ou vamos dizer assim, que mude ou que faça ou que deixe de fazer, mas ela quer uma regra clara e um pouco distante na data, porque o planejamento demora para você aprovar, etc. Hoje, muita gente que tinha um caminho, hoje vai ter outro, né? Ou não vai ter nenhum. Exatamente. Olha, o mercado imobiliário, não só acho que o mercado imobiliário, a economia brasileira toda está sofrendo muito nesse momento. Nós temos, além de todas as questões relacionadas à desestruturação macroeconômica do país, a gente tem uma crise de confiança muito séria. A construção civil como um todo, ela vai este ano talvez despedir 500 mil pessoas, que somadas a 200 mil de 2014 vai para 700 mil. Então, isso para mim é um grande problema, porque o emprego é uma âncora da economia, segura um pouco a economia. O mercado imobiliário ele veio de um momento bastante positivo em 2012, 2013, 2014. A coisa começou a complicar um pouco. Tivemos ano de eleição, Copa do Mundo, etc. Mas até quase o final de 2014, a economia estava ainda respondendo razoavelmente nos seus fundamentos macroeconômicos, mas a falta de confiança já começava a criar um problema sério. O mercado imobiliário ele deve estar caindo aí uma coisa em torno de 20% na questão dos lançamentos esse ano. E, como lembrou bem o Luiz, o plano diretor é um dos problemas hoje na cidade de São Paulo para a produção de novas unidades. Ele foi discutido num momento em que o PIB era 2%. Hoje nós estamos falando em PIB negativo de 3%. Então, é necessário fazer algum ajuste, nem que temporário, para que o mercado possa operar. Então, eu acho que nós não temos uma perspectiva aí de curto prazo de a gente melhorar muito o desempenho do mercado, a não ser que a economia toda volte a crescer efetivamente. Caio. No mercado de loteamentos também não é diferente, ele não é uma ilha também, porque o mercado de loteamentos ou ele produz o lote urbanizado para o consumidor final, que vai Eles ser se o complementam. adquirente, ou ele vai produzir esse lote que vai ser utilizado ou no programa Minha Casa Minha Vida ou por uma empresa de incorporação. E o que a gente percebe foi justamente esse processo de deterioração da confiança, principalmente agora no ano de 2015. De março de 2015 para agora, a gente vê vários empreendedores deixando de ofertar, ou seja, lançar empreendimentos, porque ele percebe, ao fazer uma avaliação qualitativa do mercado, que há uma certa resistência em estar adquirindo. Os únicos mercados que estão respondendo é o do lote urbanizado, mais voltado, vamos dizer assim, para as populações com segmentos econômicos com uma renda mais baixa, mas esse inexiste na cidade de São Paulo e tampouco na região metropolitana. Isso a gente vê localizado em algumas cidades de pequeno porte ou de médio porte ao longo que circulam cidades médias. Então, você vê a região de Rio Preto, as cidades próximas, Badibacite, etc., e outras, você vê ainda algum nível de atividade econômica na área de loteamento. Em Campinas, você pega Hortolândia, algumas outras regiões que são perimetrais à grande cidade, isso acontece. Na região metropolitana, infelizmente, hoje isso não ocorre, seja por falta de terra suficiente para isso, seja até pela questão de falta de infraestrutura, como bem colocou aqui. Você tem problemas de oferta de infraestrutura de saneamento, de transporte, de mobilidade, etc., que fazem com que não se justifique o lote urbanizado como produto final. Você não consegue alcançar ele para que se encaixe no valor de renda dessa família. E essa questão da confiança permeou o mercado como um todo e não foi diferente para o mercado de loteamento. O mercado médio já não tem respondido. A cidade poderia ajudar, né, na não paralisação de empregos? Você sabe que eu vejo trabalhos importantes. Outro dia eu vi a Adriana Ramalho, filha do Ramalho da Construção, deputado Ramalho da Construção. A Adriana tem um programa que chama-se Mulheres que Constroem, capacitando a mão de obra feminina também para a construção civil. Mas como é que a cidade poderia ajudar em tudo isso, né? Primeiro, desburocratizando as aprovações. Zancopé, para você aprovar um empreendimento imobiliário aqui em São Paulo, vai levar 2 anos. Quer dizer, num país como o nosso, que a economia é volátil, qual é a confiança que o empreendedor tem? Hoje nem se fala, porque hoje ele está com um cenário absolutamente indefinido para frente. Mas você tem. É muito complicada a aprovação em São Paulo. Segundo, melhorando
a Lei de Uso e Ocupação do Solo e, principalmente, o Plano Diretor de São Quando Paulo. eles se referem ao plano diretor, Ah, que claro, você está dizendo agora, O plano diretor que foi tem feito... que fazer ajustes, né? É, o plano diretor não- onde o Executivo mandou um plano diretor e a Câmara acabou aprovando, até com voto contrário meu, mas que a Prefeitura quer definir até o azulejo que você usa dentro do banheiro. Ele vai na direção contrária que o mercado quer. Como é que você vai construir alguma coisa? Por exemplo, apartamentos sem garagem. Tudo bem, isso pode ser uma opção do construtor, quando ele sabe que aquele padrão, naquele lugar, não precisa. Mas a Prefeitura definir que em determinados lugares não pode ter garagem, e se o mercado quer garagem, quer dizer, o cara que está comprando o apartamento hoje é que ele já conseguiu comprar o carro próprio, que é o sonho de consumo do brasileiro, e que o governo estimulou por tantos anos. Né? De que Mas carro... posso dar fazer uma parte? O Henrique Penhalosa teve no Secov agora, um mês atrás, e ele falou uma coisa interessante. Foi eleito, né, prefeito de novo. Ele foi eleito, Foi exatamente. eleito. E naquela época ele estava para ser eleito. E ele disse o seguinte, a questão do veículo ou não, ter vaga ou não, essa tendência que o carro está se tornando uma coisa demoníaca. Quase como cigarro. Exatamente. Agora, O se cara você que tem fuma e carro, dirige, está morto. tá Hein? morto. Então, o que acontece? Piores. Nós Vai temos pro que inferno. entender, até por causa daquela matriz que eu falei, não dá para a gente, sem fazer uma certa transição, mudar de um sistema para outro. Então, a gente tem que ter essa transição. E o Penhalosa dizia o seguinte, é interessante que a gente tente estabelecer mecanismos para incentivar o uso do transporte público. Agora, para isso, você tem que eliminar a vaga na ponta, no destino, não na origem. Então, quando você elimina a vaga na origem, você proíbe que o cara tenha o veículo, você proíbe que ele tenha o carro. E não é isso o que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar induzir a ele não usar Não ir para de determinados. carro. Exatamente. Então, para você tem que- determinadas coisas. No destino é que você tem que fazer. Então, eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que a gente podia tentar ver no plano diretor se a gente estabelece um mecanismo. Claro. É a vaga no emprego, não na garagem de Exatamente. casa. Mas a Zancopé, inclusive, disse muito isso, que o prefeito gosta de dizer. Aliás, urbanistas, vamos despolitizar a questão, a discussão. Desse negócio da cidade compacta, etc. Você vai ler em alguns lugares que as cidades modernas está havendo uma suburbanização das cidades, loteamentos nas pontas das cidades, nos subúrbios, de padrão alto. Então, hoje não existe, você tem que oferecer produtos para os diversos gostos ou diversas tendências que o mercado tem. Tem gente que quer morar mais longe da cidade, num terreno maior, que tem criança, etc., que está num condomínio fechado, outro que está em prédio perto do centro, enfim. E como disse o Penhalosa, que o Bernardo lembrou bem aqui, é isso, quer dizer, tenta evitar carros, diz que as pessoas vão dizer, mas antes de você proibir o carro, primeiro, né, para forçar a usar o transporte público, ofereça transporte público à população. Eu tenho certeza que você, às 8 horas da manhã, você não vai pegar um ônibus para vir para cá, porque é absolutamente impossível, impraticável. É só quem realmente não tem outro jeito. Né? Mas eu acho interessante nós vermos também um outro aspecto na cidade, essa questão da regularização fundiária. São Paulo, hoje, obriga as pessoas a trabalharem longe de casa, porque é uma cidade ilegal. A Zona Sul é 60% ilegal, a Zona Leste deve ser uns 30% ilegal, 40%, por razões diferentes. Sim. Zona Sul, por questão de mananciais, só que o manancial, o poder público continua dizendo que é manancial. Só que tem 3 milhões de pessoas morando lá há mais de 40 anos e que continuarão morando lá. Então, acho que está na hora de se legalizar isso e deixar, inclusive, a atividade econômica ir para lá e o saneamento básico ir para lá direito, fundamentalmente, que pararia de deteriorar o manancial. Zona Leste e Norte já são mais em função de loteamentos clandestinos, mas da década de 30, Zancopé. Né? Então, já passaram-se aí 70 anos e continua irregular. Então, você vai pegar uma Lojas Marisa, ela não vai poder abrir lá, a agência do Bradesco não vai poder abrir, porque não consegue ter o habite. Né? O que estiver aberto, em Cidade de Tiradentes, por exemplo, o zoneamento permite extração mineral ou exploração agropecuária, porque era a antiga fazenda Etelvina, né? E o zoneamento continua o mesmo. Vamos para um intervalo, gente que fala retornará em instantes. Oi,
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Grande pra isso aí, hein? Nossa, número 3. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí já é pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Participe pelo chat no site da UTV, ainda um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje o vereador André Matarazzo, filiado ao PSDB, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, o presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, Caio Portugal, o presidente do Sindicato da Habitação, Cláudio Bernardes, participando desta edição de Gente que Fala. Uma análise mais ampla sobre previsão para o PIB. E fala-se, é tão atrelado, né, PIB e inflação, que fica... Economistas consultados pelo Banco Central, segundo eles, a taxa da inflação oficial deve fechar o ano em 9,85%. Há uma semana, esperava-se 9,75%. Eu li até aqui porque eu acho interessante essas previsões, o que muda, né? 9,85%, superando os 9,75% anteriores. O senhor pode me explicar? O senhor... Olha, explicar por que ele previu 0,1 percentual a mais, não sei. Eu acho que é para criar notícia, porque, por exemplo, eu poderia criar uma notícia agora que a inflação seria 9,69. Qual o problema?
as equações matemáticas que levam a esses tipos de cálculos, elas são muito complexas e difíceis da gente Mas entender. a minha preocupação é que isso reflete no mercado, porque isso é uma taxa oficial, isso é um número oficial que baliza o mercado. Né? É uma previsão. Sim, mas é um número oficial que baliza o mercado. Então, para vocês, a realidade deve ser outra, porque a previsão nem sempre corresponde à realidade. Eu acho que todos os empresários estão acostumados com esse tipo de previsão e ela é um certo balizamento. O que a gente sabe, ou pelo menos espera, e a gente sabia que ia ter uma elevação inflacionária em função do represamento dos preços administrados, e a gente sabe que tem uma tendência da inflação cair também, uma vez que esses preços, esse efeito dos preços administrados já passou. Então tem uma tendência, me parece que a inflação não é uma preocupação maior hoje que a gente tem. Acho que a preocupação maior mesmo é a estruturação das condições para o crescimento econômico do país. E não vai haver essa condição para crescimento econômico se a gente não tiver um ajuste nas contas públicas. Agora, o que nos preocupa é que o ajuste nas contas públicas ele é focado no aumento de arrecadação e nada na diminuição do tamanho do Estado. Quer dizer, mas o Estado nós já fizemos tudo que a lei permitia para diminuir o tamanho do Estado. Mas vai fazer lei para aumentar imposto? Faz lei para diminuir o tamanho do Estado também. Eu acho que serve para os dois lados. De lei. Eu acho que tem pontos até mais graves nessa questão da inflação, porque se você perguntar para a dona de casa que está nos ouvindo, a inflação é bem mais do que os 9% que está se prevendo para o ano. Agora, para você arrumar a economia, e hoje o que gerou a inflação muito foi o represamento que a presidente Dilma fez antes da eleição, energia elétrica, combustíveis, quer dizer, tudo, quebrou o setor elétrico, quebrou o setor de petróleo e gás, etc., segurando o preço. Depois, quando solta, vem para a inflação. Mas o mais grave é que, para você botar ordem na economia agora, falta o essencial, que é credibilidade. Sem credibilidade não vai fazer ajuste econômico. Quer dizer, você tem que ter hoje a confiança do país, confiança do Congresso, de quem for lá vai tomar medidas duras, mas que serão por um tempo determinado, que depois as coisas voltam em ordem. E pensar que a economia estava tão bem, né? Mesmo no período do presidente Lula, primeiro governo do presidente Lula andou bem, segundo governo bem, quer dizer, você vê que essa obsessão pelo poder, muitas vezes, cria esses problemas, o muito tempo no poder, né? Porque não dá para dizer que foi mal o primeiro governo Lula e até o segundo governo Lula. A economia estava bem, inflação sob controle, crescimento arrumado, aí onde se fala investimento. Faltou investimento em infraestrutura, mas, bem ou mal, tinha lá os municípios, os estados estavam conseguindo fazer investimento. O grande crime foi... A máquina estava rodando. A presidente Dilma, nós estávamos num mar de rosa internacional também. Não, mas olha, mar de rosas, continuamos. A economia do mundo não está mal. O que está ruim é o Brasil, infelizmente. A presidente Dilma foi vendida como uma boa gestora. A gente viu que ela é uma péssima política e um desastre como gestora, porque efetivamente ela criou problemas, foram problemas de gestão. Mas, André, o que eu coloco... na Europa, nos Estados Unidos, mas e agora a China ameaça bastante. Quer dizer, eu desconfio que dentro de um clima de... China, quando aparecer a realidade... Não é verdade, não é verdade. A China aflorar só a tem um realidade veneno para você encerrar no chinês, é democracia. Quer dizer, Tudo bem, mas se você... Não vamos tentar pôr a culpa nos outros. Vamos supor que o que tinha que ter feito, quando em 2008 teve um problema nos Estados Unidos e o mundo inteiro ficou alerta, atento, nós aqui estávamos navegando como se tudo tivesse nós pagamos a rindo deles. Foi um erro. De um juro de 3% ao ano para criar uma dívida interna com um juro de 16%. Nós fizemos a quitação de um fundo, o FMI, para mostrar a pujança de que era fazer investimento no FMI como emprestar dinheiro. Nós fizemos investimentos externos em infraestrutura, que o BNDES hoje tem um pequeno buraquinho de quase 1 trilhão. Se fala nesses 280 bilhões, mas isso aí é acumulado, é a última injeção. Da primeira à última forma um buraco de 1 trilhão, quer dizer, de real. Então, isso, na verdade, eu acredito que esse mar de rosa do primeiro ano do presidente Lula também foi bastante puxado pela situação internacional, porque já existia naquela época
essas atitudes de quitação de dívida externa com um juros muito mais baixo. Mas, Luiz, quando eu falo sobre inflação, o Caio, por exemplo, na nossa mesa aqui, ele é o início, né? Loteamento. Ele é o início. Aí ele, como empresário, ele vai passar para o Secov, para as pequenas e médias empresas, tal, até chegar na administração. Mas ele é o início na nossa mesa aqui, ele é o início através do loteamento. Aí, a administração ainda é antes, que para ele lotear sim, um emaranhado de coisas. É que ninguém imagina o que mas você até conseguir ele chegar lá, no se lote. ele conseguisse. Não, mas o que eu falo é o seguinte, do ponto de vista do empresário como ele, que vai a um loteamento, qual é a perspectiva que nós temos? Aí vai gerar tudo, né? Vai gerar o empreendimento, vai gerar a mão de obra, claro. Vai gerar a habitação. Aí eu fico imaginando qual é a perspectiva quando eu leio aqui que a inflação é 9%. Foi muito bom você falar que o Caio é o início, eu vou só, antes do Caio se manifestar, porque eu estou falando que a derrocada de Dilma, ela não nasceu com Dilma, ela nasceu com Lula. E a gente tem a impressão que a derrocada de Dilma foi uma situação made in Dilma. Isso não existe. Mas o que o André falou, era tudo uma ilusão. Isso, não tem a mínima dúvida disso. Não tem a mínima dúvida disso. Esses investimentos externos em infraestrutura, essas quitações de dívida barata, essa tomada de dívida cara não nasceu com Dilma. Esse inchaço do governo imenso para tomar conta de tudo que se podia representar, na verdade, foi tirado inicialmente 30 milhões de pessoas da miséria, e ela não que pode, vão voltar agora. E ela não pode nem dizer da herança maldita que ela recebeu. E ela não pode dizer da herança maldita, além de acompanhado, aí eu diz acho o que André... nesse com toda aspecto ele está falando uma coisa que o Brasil não vê há muito tempo, que vai ser um desemprego com queda grande de classe social das pessoas. E esse é o grande perigo. É um grande esse problema. É o grande perigo. E vai acontecer, infelizmente. Sair da miséria não voltar a 60. O que eu ia falar justamente é isso. Quer dizer, eu me formei na recessão. Eu me formei em 93, então eu vivi a recessão como recém-formado. E o que eu estou enxergando hoje é uma retomada daquele país de instabilidade. Eu acho que o grande problema, foi bem como colocou o colega, o aspecto no primeiro ano, mas principalmente no segundo mandato do Lula, de não enxergar as políticas que deveriam ter sido implementadas. A gente não pode ter um Estado desse tamanho para uma sociedade deste tamanho. Ele não cabe. As coisas não se comportam no mesmo tamanho. Isso. E o erro mais do crasso está hoje 10 vezes maior. O erro mais crasso da Dilma foi ter intervindo nos aspectos dos pilares macroeconômicos que davam a questão da estabilidade e da previsibilidade para a nossa economia. Até para responder ao que você colocou, quando você vê uma inflação desse porte, como é que você vai administrar o teu negócio? A verdade é que o consumidor na ponta é ele que alimenta o meu negócio. E ele não tem capacidade de pagar para o preço do meu terreno, ou da unidade edificada, ou da prestação de serviço das empresas ao qual o nosso colega preside, esse reajuste de preço. Por quê? Porque o mercado está em restrição, ele está em contração. Então, na verdade, o que vai fazer é que a sociedade vai estar tentando distribuir esse prejuízo e tentando conseguir sobreviver. Ao passo que o que a gente esperaria de um governo central, primeiro, que ele fosse menor, que ele já tivesse essa decisão clara de ser menor, para que ele optasse pelas políticas públicas que ele entenda essencial, tá certo? E para rever essa necessidade de aplicação do recurso. E bom, como bem colocou o Cláudio aqui, o aspecto no Brasil é que sempre se resolve o problema de ajuste fiscal com aumento tributário. Agora estão acenando aí com a possibilidade de unificação do ICMS, com a COFINS e com a PIS, e vão atacar totalmente os prestadores de serviço, que vão fazer uma majoração que não vai conseguir se repassar. Isso vai significar mais o quê? Desemprego. Gerando desemprego, você gera diminuição de riqueza. E esse é o ponto fundamental. Você diminuindo a geração de riqueza, vai levar a menor arrecadação, mais problema fiscal. É um ciclo vicioso que é ruim para a nossa economia. Então, é o momento de tomar as decisões de todos os governos executivos e os legislativos, e inclusive o judiciário, de entender que o Estado precisa de uma reforma. E essa reforma precisa entender o que é essencial, que parte desse déficit é um problema da Previdência, que a gente tem que reformá-la, que se a gente não reformar, a gente vai estar impedindo o crescimento futuro. E eu não estou falando de longo prazo, não. Vários economistas têm dito isso para daqui 3, para daqui 4, para daqui 5 anos. Se não rever a questão da Previdência, a capacidade de investimento do Estado vai ser mínima, vai continuar sendo ridícula.
nos níveis que a gente tem tido agora, de 1%, 2% do PIB, que é insuficiente para a infraestrutura que a gente precisa. E tem um único setor que ainda não foi afetado, que é o da agroindústria. Mas não tenha dúvida que ele está plantando com insumos dolarizados para colher a colheita do ano que vem, e ele vai ser impactado com essa questão cambial também. Isso já afeta o único setor que tem dado ainda algum tipo de garantia e alento para a nossa economia. Então, a gente tem que ter essa preocupação, e para esse setor é fundamental a questão da infraestrutura. Se não se mexer na infraestrutura, todo o ganho de produtividade que tem no campo, a gente não consegue reverter nem na balança comercial, nem na geração de riqueza para os demais setores. Nem transporta, nem consegue tirar de dentro do campo. O escoamento da produção não tá existe difícil, escoamento, é um inferno. Para você ter uma ideia, a Previdência nasceu, o primeiro grande burrice dela no governo do senhor Sarney, quando criou um fundo rural que o sujeito se aposentava tendo recolhido zero, absolutamente zero. Como é que algo tem que ser pago por alguém que não reteve? Hoje nós somos aposentados, mas pelo menos recolhemos alguma coisa, está errado ou certo. O recolhimento de todos os impostos está errado. Hoje, para você pagar o ISS de São Paulo, a associação já fez 5 manifestações junto ao prefeito e junto à Câmara, o presidente da Câmara, dizendo o seguinte: por que o senhor vai alugar uma sala ao lado, colocar aquele copo de vidro no ouvido para ver o fiscal do ISS roubando, achacando as pessoas? Não faça isso. Determine uma alíquota. Por exemplo, a construção civil em tal e tal e coisa vai ser 12%, isto é, 40% sobre os 5%, porque não precisa mudar os 5% do ISS. Vai ser uma forma de você cotar aquilo. A incorporação, você chega no finalmente, termina o seu prédio e monta o que você recolheu de ISS subtraído daquilo que é o valor venal, vezes tantos por cento. Inventa algo que qualquer pessoa fica automático. Nós temos a nota fiscal eletrônica, quando você enfia a nota, sai a nota fiscal de um lado, sai o ISS do outro. Na incorporação você tem o pagamento, a quitação para ter a guia de ISS para conseguir vender o prédio, que tem o valor venal. Põe sobre o valor venal, se é errado, se é certo, se está baixo, se está alto, regula isso. Então, acaba com o problema da sonegação do ISS e da famigerada fiscalização e a parte de arrecadação. Com a fiscalização e a arrecadação do ISS, por exemplo, é consumido 13% do valor arrecadado, fora o que é sonegado. E aí você começa fora a ter... o que é roubado. Roubado E eu também. não sei, mas o INSS, o custo para arrecadar, dizem que é em torno de mais de 50% do Então, mas o custo que houve, dele. É o que absurdo, arrecada. né? Que absurdo, gente, né? acho que o que há é uma inversão, né? O Estado foi criado para estar a serviço da população. E hoje é o contrário, é nós, população, é que estamos a serviço do Estado. Você passa o dia perdendo tempo e gastando para ver como é que se vira para atender tal papel, tal legislação, tal coisa. Ou seja, o Estado tem que aprender, tem que se descomplicar. E a tecnologia está ao alcance de todos. Tira o fator humano do meio, que barateia e elimina a corrupção. Não tenha dúvida. Hoje fizeram o sonegômetro, né? Que mede a sonegação. Aquele é muito mais importante do que o impostômetro. Por exemplo, a CPMF ela é desejada e querida como solução, e acho até que seria, não a 0,20, mas a 0,38, de imediato. Tá vendo? E o que é que ia causar de inflação, etc. Esse é o primeiro que eu ouço. Eu não dizer tenho a que- mínima dúvida. Todo dizer- mundo sabe que esse país, imediatamente, ninguém fala dentro isso. dessa confusão de administração, só se salva se você injetar Não, dinheiro. mas uma coisa é clara, a conta quem vai pagar somos nós mesmos. Não tem a menor Absolutamente, sem dúvida. Nós vamos pagar Se a conta. prorrogar, Agora, vai custar mais a caro. questão Se é a fizer seguinte, agora, vai custar só 0,38. adianta você colocar o CPMF, e é preciso, sem você tomar outras medidas na ponta? Claro que Vai não, empurrar é com a barriga, como vai empurrar com a fazer barriga. transfusão de sangue no paciente com a jugular aberta. Exatamente, é isso. Exatamente. adianta. Então, Isso é a figura é exatamente essa. Porém, se você não fizer a transfusão de sangue, ele morre. Então não tem saída. Não, a saída é mudar o tamanho do Estado, é você Tampa equacionar jugular, as despesas, mudar costura a jugular. previdência. Né? Mas Não quando você tem- reduz o quadro, você Mesmo manda embora costurando, técnico ou precisa amigo? pôr sangue. Não, acho que nem técnico nem amigo, você tem que fazer uma reestruturação técnica. Hein? Quando você muda, você reestrutura o quadro, você manda embora técnico ou amigo? Bom, no meu caso, eu nunca ponho amigo para trabalhar, porque você só pode pôr para trabalhar com você quem você Não é possa o caso. demitir. Não é o caso. Caso mas, contrário, é ô, muito complicado. André, você que é vereador, o prefeito Haddad, você foi subprefeito
Da Serra. Fui subprefeito, fui secretário de serviços, que cuidava de limpeza, e fui secretário de subprefeituras. Subprefeito, secretário de subprefeituras. O prefeito Haddad imagina agora eleger os subprefeitos. Então, é mais um delírio, né? O prefeito Haddad, se você vê desde o começo da gestão dele, cada vez que você aponta um problema, ele responsabiliza alguém. Uma hora é culpa da Dilma que não mandou dinheiro, é culpa do empresário de ônibus, ele terceiriza a responsabilidade. O prefeito de São Paulo ele é eleito para administrar a cidade de São Paulo com suas 32 subprefeituras, com seus 96 distritos. Isso é responsabilidade e atribuição dele. Se ele quiser fazer eleição de subprefeitos, ele tem que mudar a lei, criar as prefeituras independentes da cidade, e aí terão as suas eleições. Ele pode... É o que eu digo, o prefeito Haddad ele brinca tinha um jogo, não sei se você lembra, SimCity, um jogo na internet que você brincava de montar cidade. É o que ele faz. Ele não tem muito compromisso com a cidade real, né? Ele de cidades conhece a cidade universitária e parou por lá. A cidade de São Paulo, como é que você vai fazer eleição de subprefeito? Elege o subprefeito. E aí o orçamento, você acha que o cara vai querer ser eleito sem saber qual é o orçamento que ele tem, se não é um orçamento que ele define? Quem vai definir o orçamento das subprefeituras? Então eu acho que o prefeito Haddad tinha que assumir efetivamente com responsabilidade a cidade antes de fazer manobras diversionistas para fazer as pessoas discutirem outras coisas e ao invés de discutir aquilo que não está acontecendo em São Paulo. Uma decisão dessa pode impactar no setor de vocês? Eu acho que uma decisão dessa ela está intimamente ligada à questão da gestão da cidade, né? E pode, lógico, impactar. Eu não sei se é a melhor solução você fazer uma eleição de subprefeito. Eu acho que essa tendência de você ter uma participação das pessoas um pouco maior nas decisões da cidade, eu acho que é um caminho que deve ser buscado, mas nós temos que encontrar os mecanismos mais adequados de fazer isso. Eu acho que a questão da administração das subprefeituras tem que estar muito mais vinculada ao modelo de gestão central e, eventualmente, a gente encontrar que outros caminhos a gente pode ter para a população participar um pouco mais ativamente dos destinos da sua localidade. Okay. Eu acho que talvez seria muito mais interessante a gente ter os conselhos comunitários que pudessem ter algum tipo de voz ativa dentro de uma estrutura de uma subprefeitura, que poderiam estar orientando as necessidades de investimento de curto, médio e longo prazo, do que se mudar a forma de representação desse gestor local. Eu acho que a sociedade conseguindo desenvolver uma relação mais direta com o gestor, e não acredito que com a eleição seja essa forma, mas acho sim com um planejamento de curto, médio e longo prazo dentro de cada um desses distritos seria muito mais efetivo do que a eleição direta de um gestor. Como bem colocou o André, que adianta você pôr alguém lá eleito, se ele não vai ter acesso aos recursos, a decisão sobre a aplicação dos recursos, nem a autonomia sobre a utilização desses recursos. Me parece que não é este o problema. O problema é muito mais de coordenação de gestão, né? E está mais próximo do anseio da sociedade. Não, eu acho que isso aí é um anúncio de marketing. Isso não existirá, não existe, não pode existir. Isso é ilegal e não há possibilidade humana de haver uma escolha para subprefeito com algum tipo de força política, etc, etc. Isso não existe. Entendeu? Eu acho que isso aqui é um marketing. Talvez seja o prefeito já confessando que não se acha viável se reeleger. Mas isso aqui não existe. Escolha de subprefeito, não pode. André, quero só uma pergunta aí, antes do nosso final, do Gente que Fala, estamos caminhando para o final. A discussão sobre a Paulista. O Ministério Público multa São Paulo, o prefeito insiste, fecha a Paulista, determina sobre entender do a prefeito, ele abre a Paulista para o povo. Vê o seguinte, a Avenida Paulista... Uma questão de ponto de vista. Não... Essa coisa de abrir ruas para as pessoas, eu não acho que seja nenhum problema, ao contrário, até pode ser positivo. Mas vamos lá. Para lazer, quem mora na Avenida Paulista, ou quem está lá no entorno da Avenida Paulista, a Paulista está a 1.000 metros, 1 quilômetro do Parque do Ibirapuera, que é um dos maiores e mais prestigiados parques de São Paulo. Na própria Avenida Paulista tem o Parque Trianon, dentro da Avenida Paulista. Então, vamos dizer que quem está por lá não tem falta de espaço para lazer. Mas
Tudo bem. A Paulista tem 7 ou 8 hospitais, tem moradores. Se você cria um transtorno muito grande, eu me lembro que quando eu estava na prefeitura, eu que assinei o TAC com o Ministério Público, autorizando apenas 3 eventos na Avenida Paulista, pelos grandes transtornos que significa fechar a Avenida Paulista. Ora, pode fechar, o prefeito arca com as consequências, ele dizer que, como é que cada pessoa que vai sair de casa liga para a CT, vai ter um valet acompanhando a pessoa, vai ter um acompanhante da CT. Ele está brincando, né? Isso que eu digo, dá preguiça fazer oposição ao prefeito Haddad, e ainda bem tem que fazer com bom humor, porque senão você fica neurastênico. Mas pensa, você acha que cada um que vai sair de casa liga para a CT, vai lá um marronzinho te acompanhar? Ou para quando você vai chegar, você liga, ó, estou chegando. A CT já não funciona no que ela tem que fazer, que vai ter uma pessoa para cada morador da Paulista. É uma brincadeira, né? Eu acho que não é uma questão central. É importante as ruas de lazer, discutida com a população, cada subprefeitura, principalmente nas regiões onde as pessoas não têm lazer. Ora, quiser fechar a Paulista, que eu digo, vai criar um monte de problema lá. Vai parar a cidade? Não, parar a cidade não para. Mas não sei se é tão fundamental. Andréa Matarazzo, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. É sempre muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês. Fazia tempo que não participava. Pois é, há muito tempo, mas sabe que é só convidar que eu venho. Muito bom. Luiz Alberto, agradeço tua gentileza de ter participado desta edição do Gente que Fala. Muito obrigado, digo eu, estar aqui na presença desse pessoal, aprendendo com eles como é que se faz para ter uma cidade maravilhosa como São Paulo. São Paulo é hoje uma cidade positiva. Nós, no Conselho da Cidade, conseguimos aí dar uma ajuda ao prefeito para fazer a questão da dívida de São Paulo, que era um crime cometido contra São Paulo. Tá? E estamos aí também toda hora intervindo e sugerindo ao prefeito o que a gente consegue sugerir, intervir e tentar melhorar. Muito obrigado. Caio Portugal, agradeço tua gentileza, aprendeu o caminho, retorne. Tá, joia. Muito obrigado, Zancopé, a nossa entidade, a ela, agradece muito essa oportunidade. Sempre bom a gente poder estar discutindo os nossos destinos. Cláudio Bernardes, bom tê-lo aqui. Olha, foi um prazer enorme estar aqui. Voltarei tantas vezes quantas for convidado. É sempre um prazer estar Será com muito vocês. bom. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.